A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 35, meus irmãos. Áudio 35, né? Não é o capítulo 35. Quando eu falo áudio 35, é o número do áudio. O capítulo, nós estamos no capítulo 36, verso 31. Nós estamos falando das descendências de Esaú, né? Porque eles vão parar, a Bíblia vai parar de falar um pouquinho deles agora, né? Vamos lá? Verso 32. Reinou, pois, Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinaba. E morreu Belá. E Jobabe, filho de Zera, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade foi Avite, e morreu Hadad, e Samela de Masreca reinou em seu lugar. Verso 37. E morreu Samela, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. Morreu Saul, esse Saul não tem nada a ver com aquele de Davi, tá? Esse aqui é outro, é bem antes. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e Hadar, reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Pau, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Metrade, filha de Mesaabe. Verso 40. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, e o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, e o príncipe Elá, e o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, e o príncipe Temã, e o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então, no versículo 43, terminamos aqui. E agora a Bíblia vai pular para narrar a história de José. E José, você já sabe quem é ele, né? José, ele é filho de Jacó com Raquel. José só tem um irmão, filho de Raquel, que é Benjamim, né? Então, José era um filho muito querido. Ele foi o primeiro filho da mulher que ele tanto amou. Deu para entender? Ele tanto amou Raquel e teve o primeiro filho. Raquel já faleceu. Agora Jacó ainda está vivo, né? Só que essa história vai parar um pouquinho de falar de Jacó e da sua família. Vai começar a falar um pouquinho mais sobre José. Vamos ver essa história? E Jacó habitou, capítulo 37, você que está me acompanhando aí, capítulo 37, verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estes são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Quantos anos tinha José nessa época? 17 anos, né? Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Quem era Bila e Zilpa? Bila era serva de Raquel e Zilpa serva de Leia. Ambas estavam ali cuidando deles, né? Mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Quer dizer que José, ele contava para o pai as atrocidades, os erros, as coisas erradas que os irmãos faziam. Eu parei aqui, meus irmãos, no versículo 2,
do capítulo 37, né? E eu vou responder umas perguntinhas rapidamente aqui para mim não esquecer, ó. Perguntaram para mim quem é a Débora que morreu lá em Gênesis 35:8, né? Lá em Gênesis 35:8, a morte de Débora. Aí você vai falar, mas quem é essa Débora que apareceu na história? Débora era uma ama, era uma empregada que tomava conta dos filhos de Isaac, né? E ela cuidou de Jacó e de Esaú, tá entendendo? Ela trabalhou para Isaac e cuidou de Jacó e Esaú. Deu para entender? Respondida a pergunta? Ela era uma ama, uma pessoa importante, cuidou das crianças ali. Outra pergunta que foi feita para mim, o que é mandrágoras? Mandrágoras, meus irmãos, é uma planta afrodisíaca. Aí você já vai entender que as mulheres estavam querendo aquela planta porque elas ficavam estéril e queria que o marido tivesse alguma coisa com elas, então elas usavam aquela planta para dar alguma coisa, tá entendendo? Então, mandrágoras era uma planta afrodisíaca, né? Voltando aqui para o nosso texto, capítulo 37, verso 3. Israel amava José. Quem é Israel, meus irmãos? Jacó. Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Então ele amava José mais do que todos os outros filhos que ele teve. Porque era o filho da sua amada. Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então naquela época ele criou uma roupa com várias cores. Para ter várias cores exigia muito dinheiro, né, meus irmãos? Porque não era fácil ter um tecido com várias cores naquela época. Hoje você encontra fácil, mas naquela época não. Tinham que tingir o tecido com várias cores e era uma coisa um pouquinho mais cara. Então a pessoa que tinha uma roupa com várias cores era uma pessoa importante, né? Uma pessoa até, sim, benquista por alguém. Então José ganhou de seu pai uma túnica, um vestidão, uma roupa, mas toda colorida. Se ele já falava mal dos seus irmãos, falava mal não, ele entregava os seus irmãos para o seu pai, né? Os irmãos faziam a coisa errada, ele entregava para o pai. Então o pai acabou tendo muito carinho por ele, só que José não percebeu que isso ia criar um problema. E aí o pai deu a ele esse roupão, né? Essa túnica. E aconteceu o quê? Os irmãos ficaram invejosos, né? Vamos continuar a história? Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, toda vez que os irmãos falavam com José, falavam grosso com ele, né? Ó. Rubem, Simão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná, Dan, Naphtali, Gade, Azer. Todos eles tratavam ele com grosseria. Por quê? Porque o pai amava mais a ele. A culpa estava em quem? No pai que estava fazendo isso, né? Não temos que fazer separações de filhos, né? Existe um que é mais querido, existe um que é mais inteligente, existe um que é mais esforçado. Mas jamais, meus irmãos, devemos irritar o outro falando, tá vendo? Você é burro. Esse aqui não, esse aqui é inteligente. Nunca devemos fazer isso. Tá vendo? Esse aqui trabalha, você é vagabundo. Não, meus irmãos. Porque você está criando, você está suscitando uma ira. E mais cedo ou mais tarde pode acontecer um grande problema e você vai ser o culpado. Então, vamos lá, verso 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam mais ainda. E disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. José teve um sonho, esse sonho é profético. Talvez não era para ele falar, talvez era para ele ficar quieto com o sonho se cumpriu, mas talvez não era para ele falar. Às vezes, meus irmãos, a gente conta nossos sonhos para as pessoas e as pessoas tentam nos matar com a unha. Se pudessem, nos comeriam vivos. Então, cuidado com o que você sonha. Verso 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ele está dizendo assim que imagina um monte de... Como é que eu vou dizer? Um monte de capim seco, mas comprido. O dele ficava tudo amarrado, o dele ficava em pé e os outros ficavam tudo se curvando para o dele. Poxa, qualquer um ia falar, você está querendo dizer que nós vamos ficar se curvando para você? Qualquer um ia falar isso. Verso 8. Então lhes disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós?
Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Tá vendo? Eles ficavam assim, quer dizer que você tá falando que você vai reinar sobre nós? Ah, menino. Então eles ficavam com ira. Só um minutinho. Não vou provocar ninguém, tá? É água. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha aí, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas. Quem é as 11 estrelas? O sol e a lua? Seu pai e a sua mãe. E as 11 estrelas? Os seus irmãos, sem contar Diná. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? É lógico que a mãe dele já era falecida, mas ele está falando das outras esposas que eram como mãe para ele, tá? E porque as criavam. Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Tá vendo, meus irmãos? Ele, contando essas coisas para os seus irmãos, suscitou a ira, suscitou o ódio, a raiva dos irmãos. Talvez ele não deveria ter falado, mas Deus sabe o que faz. Vamos ver? Verso 13. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Então, imagina a cena. Os irmãos estão todos lá apacentando as ovelhas, e agora o pai falou: vai lá ver como é que estão seus irmãos. E José vai lá ver como é que estão seus irmãos. Sempre o menorzinho da casa é ignorado. Lembra de Davi? Quando o pai mandou ele levar comida para os seus irmãos já o ignoraram? Verso 15. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E aqui eu paro para a gente continuar essa história amanhã, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Anota aí a lição de casa. Números 6:24. Números 6:24. Está fazendo aniversário hoje o irmão Belo, lá do Maranhão. Irmão Belo, feliz aniversário, meu amigo. Muito obrigado por essa oportunidade de parabenizá-lo, né? Hoje também é aniversário da Flávia Cavalcante, né? Flávia, feliz aniversário, varoa. Deus abençoe grandemente. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Meus irmãos, se você parar de receber o meu cafezinho, se de repente você tem meu contato e parou de receber, apaga meu contato e adiciona de novo. De repente é problema do aplicativo, né? As cestas básicas. Pastor, eu quero seu contato para depositar as cestas básicas. Bom, o meu contato para você falar comigo sobre a cesta básica, como funciona, se você quiser saber, é 11 9 30 18 08 70, né? Mas caso você queira a minha conta, por enquanto eu tenho só no Bradesco, tá? Agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, tá bom? Você fazendo assim, você me ajuda nas cestas básicas, meus irmãos. Glórias a Deus por isso, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais recadinho. Telefone para você receber o cafezinho com Jesus. 11 9 5786 4176. Pastor, eu queria os áudios atrasados. Aí é só com o meu filho, meus irmãos, porque eu não tenho como te passar agora, tá bom? Bom, entre em contato comigo que eu te passo.
11 9 30 18 08 70. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.